Vamos continuar os nossos trabalhos. Há bocadinho a doutora Maria José Vidigal dizia-nos que há poucos anos atrás, não se poderia estar a falar em coisas destas. Não está a ouvir bem, Manel? Mas vocês estão a ouvir ou não? Parece-me que sim. Que há poucos anos atrás, ou há poucas décadas, não se poderia estar a falar nestas coisas, nestes fóruns científicos. Mas, de facto, isto faz-me pensar, ainda há pouco tempo eu ouvia uma mãe estar a dizer: bem, até o meu filho ter 3 anos eu não tenho que me incomodar, depois dos 3 é que tenho que começar a pensar em educá-lo ou criá-lo. Portanto, isto significa que nós estamos aqui um segmento da população, mas que a população é muito mais vasta, e há bocadinho eu estava a falar da ligação que tudo isto tinha com a nossa clínica, mesmo quando trabalhamos com adultos, mas deixa-me também a reflexão do que é que isto tudo significa, do que nós temos que trabalhar em relação à sociedade em que estamos integrados e ao muito que há para fazer neste campo. E não deixo de refletir também, aí como só ponto de interrogação, porque não sei o suficiente, como é que será tudo isto quando nós estamos aqui nesta parte do mundo que acaba por ser tão privilegiada, como é que será ter filhos em campos de refugiados ou no meio da guerra e no meio das bombas, e como é que se porão estas coisas lá. Deixa-me inquieta e não posso deixar de partilhar com vocês. Posto isto, tenho muito gosto em dar a palavra, não sei se é dar, eu não dou nada ao professor João Justo, que penso que muitos de vocês sabem, mas tem a sua licenciatura em Psicologia desde 1982, feita na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Lisboa, e posteriormente fez o seu doutoramento, também em Psicologia Clínica e na mesma faculdade, e atualmente é professor de Psicologia Clínica nesta faculdade. E é a pessoa que está sempre disponível, não só para nos dar o espaço às várias associações desta área, mas uma disponibilidade pessoal na organização, na continuidade, que eu acho que é de louvar, porque é muito agradável ter a sua colaboração nisto. E agora, vamos ouvi-lo. Então, mais uma vez, bons dias. Em primeiro lugar, queria agradecer as palavras simpáticas da doutora Graça Galamba. Queria também agradecer aos organizadores destas jornadas da Psia Relacional por me terem convidado para partilhar aqui um momento importante convosco. Agradecer também a escolha do tema, que de facto é muito, muito importante, sobretudo para aqueles que se preocupam com a qualidade das relações humanas desde os seus primórdios. E depois queria agradecer também a presença a todos quantos estão na audiência, muito particularmente pessoas que têm sido muito importantes no meu percurso. Por exemplo, o juiz Armando Leandro está aqui presente, é uma figura constante nas ações de formação da formação Brazelton Gomes Pedro. Sempre que temos um curso pós-graduado, o juiz Armando Leandro está connosco e partilha da sua experiência profissional e pessoal. Queria agradecer também, neste momento já não está aqui, o professor Gomes Pedro, por vários motivos. Eu habitualmente vou ao Hospital de Santa Maria com as minhas alunas da cadeira de Observação de Comportamento Fetal e do recém-nascido. Vou ao Hospital de Santa Maria com as minhas alunas para procedermos à observação de bebés que acabaram de nascer, bebés com poucas horas de vida, e se eu consigo levar lá as minhas alunas exatamente porque aprendi a fazer a observação de bebés com o professor Gomes Pedro. Além de mais, há depois uma logística toda muito complexa que é preciso ultrapassar, e eu consigo ultrapassar exatamente porque aprendi a fazer isso com o professor Gomes Pedro. Queria agradecer também a presença
de alunos atuais e de alunos antigos, nomeadamente, muito particularmente, a presença da doutora Maria de Jesus, que é a pessoa que atualmente, de há uns anos para cá, coordena o Serviço de Psicologia da Maternidade Alfredo da Costa. É um grande orgulho tê-la aqui, porque um dia houve um Ministro da Saúde que queria acabar com a Maternidade Alfredo da Costa, e isso só não foi possível porque houve pessoas que meteram uma ação em tribunal. A doutora Maria de Jesus é uma dessas pessoas que teve coragem de meter uma ação em tribunal para impedir que acontecesse uma coisa extraordinária, porque passados uns dias, o professor Brazelton veio aqui a Lisboa fazer uma conferência, comemorar os seus 95 anos, e um dos convidados que ia falar nessa conferência vinha falar de uma coisa extraordinária que existe muito pouco no mundo, que são enfermarias para bebés prematuros, para as incubadoras, em quartos individuais. Ele vinha explicar porque é que isso é o futuro. E uma das coisas que eu lhe disse quando ele chegou às portas da Gulbenkian foi, olha, nós cá temos uma dessas enfermarias, mas vai ser destruída dentro de poucos dias, porque é uma enfermaria que está na maternidade Alfredo da Costa, vai desaparecer. O homem ficou desesperado. Depois, na conferência, quando lhe perguntaram o que é que ele tinha a comentar, ele disse assim em inglês: "Get rid of the government." E, portanto, é um grande orgulho ter aqui a doutora Maria de Jesus entre nós hoje, porque é uma das pessoas que fez com que os nossos bebés prematuros, os mais delicados, continuem a ter uma das melhores enfermarias do mundo. Portanto, muito obrigado pela presença de todos. E então, se estiverem de acordo, vou tentar falar de uma das facetas do nascimento da mãe, que é quando as coisas se complicam e, portanto, de um ponto de vista biomédico, existem muitas razões para travar esse nascimento da mãe. Vamos ver como é que isso acontece e vamos ver como é que nós conseguimos dar uma ajuda para que isso possa mudar de caminho. A primeira questão é que, provavelmente, o nascimento da mãe não acontece quando o bebê nasce. Provavelmente acontece mais cedo, num período que costumamos ver como sendo um período de 9 meses de espaço, de tempo. O conhecimento sobre este período resulta das primeiras investigações de psicanalistas que trabalharam nos anos 50 e que fizeram atendimento psicoterapêutico de mulheres grávidas e que nos trouxeram muitas contribuições muito importantes neste respeito. E, portanto, esta realidade provavelmente começa antes, e há bocado o professor Gomes Pedro estava-vos a falar da teoria dos touch points, que foi inventada pelo professor Brazelton. Como o professor Brazelton era pediatra, quando inventou a teoria dos touch points, o primeiro touch point era o do recém-nascido. O recém-nascido nasceu, temos aqui o primeiro touch point. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia o primeiro touch point é pré-natal, é o da vivência da mãe antes do bebê nascer. Isso deve-se exatamente à interferência do professor Gomes Pedro nesta discussão. Foi o professor Gomes Pedro que forçou a incluir esta questão da vivência pré-natal da maternidade a constituir o primeiro touch point. Então, sendo assim, se isto dura 9 meses e se estes 9 meses acontecem antes do bebê nascer, a primeira pergunta que temos a fazer é quem é que vai obrigar a mãe a ter este nascimento pré-natal? Será que é o embrião? Será que é o feto? Será que é o futuro bebê? Todas estas 3 identidades se sucedem durante os tais 9 meses e nós vamos começar por perguntar ao embrião se ele acha que consegue dar uma ajudinha para estas coisas acontecerem. Então, se olharmos aqui num vídeo sobre... Perdão, não era este vídeo que eu queria mostrar. Vídeo 1, exatamente. Aqui no vídeo 1, nós temos um embrião, 7 semanas e meia de gestação. Conseguimos ver que há ali uma coisa a bater ritmicamente, é um batimento cardíaco, e outra coisa que nós conseguimos ver é que periodicamente este embrião tem movimentos, parece que descrevem um 8, e estes movimentos são extremamente importantes porque, nomeadamente, quando os bebés prematuros vão para casa, pela qualidade destes movimentos podemos dizer se esses bebés prematuros vão ou não vão desenvolver lesões cerebrais muito complexas. Mas
Tal como vocês puderam perceber, estes movimentos às 7 semanas e meia, portanto, aquilo que é típico do comportamento do embrião, é um comportamento muito difícil de ser captado pelas mães. As mães, nesta fase, não captam a movimentação intrauterina do organismo do futuro bebê. E, portanto, aquilo que, em primeiro lugar, empurra a mulher grávida para reconhecer que está grávida e para reconhecer que precisa de conquistar uma identidade materna é provavelmente uma outra realidade. Esta outra realidade dá pelo nome de nidificação, que é aquilo que acontece mais ou menos 5 ou 6 dias depois do óvulo ter sido fecundado. Quando 5 ou 6 dias depois o óvulo percorreu todo este caminho e encontra o miométrio, o óvulo vai penetrar no miométrio e vai dar início a um processo que costumamos designar por nidificação. Neste processo da nidificação, há uma ocorrência muito importante, que é a criação de ligações biofisiológicas entre o futuro embrião e o útero materno, e nessas ligações vai surgir uma coisa muito importante que costumamos designar por placenta, e que é preciso recordar sempre, é um órgão que não pertence à mãe nem pertence ao bebê, é um terceiro órgão e que faz vários trabalhos muito interessantes, mas nesta fase o trabalho mais interessante é que produz hormonas que nunca existiram no corpo da mãe, sobretudo se trata de uma primeira gravidez, as chamadas gonadotrofinas coriónicas. E essas gonadotrofinas coriónicas, sim, vão empurrar a grávida para perceber, eu estou grávida, isto agora é real, isto vai para a frente, e sobretudo isso percebe-se porque como estas hormonas são estranhas ao organismo, ao organismo materno, quando começam a circular pela primeira vez, desencadeiam reações como são muito frequentes, as náuseas matinais que muitas grávidas sentem nas primeiras semanas de gestação. Isso é provavelmente o primeiro fator em empurrar a grávida para compreender que o processo da maternidade está em curso. Este processo está em curso, em breve vamos passar do primeiro trimestre para o segundo trimestre e vamos perguntar a alguém que já não é um embrião, é um feto, vamos perguntar se de facto já temos no comportamento do organismo do futuro bebê algo que possa empurrar a mãe para o nascimento da sua identidade materna. E aqui vemos que desta vez, passadas 7 semanas, o comportamento é muito mais pronunciado, é muito mais evidente, é muito mais complexo, é muito mais variado, é muito mais forte. E, portanto, dentro em breve, mais 2, 3 semanas, a nossa grávida vai começar a sentir estes movimentos. Isto é extremamente importante, é aqui que vai começar a comunicação da mãe com o filho. Geralmente temos uma mãe que sente estes movimentos e pôs a mão sobre a barriga, faz uma festinha, acaricia e, portanto, provavelmente este é o desencadear dos primeiros momentos de comunicação entre a mãe e o futuro bebê. Vamos regressar aqui. E, portanto, sendo assim, este feto vai crescer mais um bocadinho. Vamos passar para o terceiro trimestre. No terceiro trimestre, provavelmente, a designação feto já é um bocadinho difícil de aceitar. Não só a dimensão do bebê é muito maior, não só os seus comportamentos de facto são muito mais complexos, muito mais interessantes, mas muito provavelmente os tais aspectos da comunicação da mãe para o bebê e do bebê para a mãe aqui já vão assumir um aspecto do diálogo, que é uma coisa que podemos perguntar, é se nesta fase já temos um diálogo. É provável que sim, porque nesta fase o cérebro do futuro bebê ainda não está completamente formado.
mas de facto já está muito próximo da sua estruturação final e, portanto, a nossa observação de comportamento nesta fase pode nos trazer conclusões bastante interessantes. Por exemplo, olhando então aqui para este bebê que está no 3º trimestre, uma das coisas que se pode ver é que este bebê tem imensos movimentos, tem as mãos ligadas uma com a outra e uma das mãos vai se separar e este bebê vai com a mão explorar o ambiente próximo. Aquele dedo está esticado e, portanto, percebe-se, eu encontrei aqui qualquer coisa, isto é uma coisa nova. O que é que eu posso fazer com esta coisa nova? Que características é que esta coisa nova tem? Vocês vão dizer que eu sou um exagerado, porque eu acho que isto aqui é o princípio do impulso epistemofílico. Mas, enfim, seja como for, nós temos um bebê que faz estas experiências todas e depois resolve fazer mais uma. Esta mão vai se abrir e esta mão vai fechar-se em torno do cordão umbilical. Ou seja, eu estou a fazer uma experiência e eu quero saber qual é o resultado desta experiência. Obviamente, o resultado é que o oxigênio deixou de passar e então eu, bebê, vou-me sentir muito mal, muito angustiado. Portanto, aquela ideia de que a primeira ansiedade é a ansiedade do parto, não. Muito antes, o nosso bebê tem que fazer um esforço grande para recuperar o nível de oxigênio, está num grau de aflição muito grande e, portanto, muito provavelmente nós temos aqui um bebê completamente diferente, completamente diferenciado, provavelmente um bebê dialogante com as mensagens da mãe, um bebê que vai ser muito mais ativo em empurrar a grávida para essa realidade que é o desenvolvimento da identidade materna. Então, o que é que a mãe está a fazer enquanto a sua identidade materna está a nascer? Há quem defenda que há um desenvolvimento psicológico nestes 9 meses e que este desenvolvimento psicológico, se tudo correr bem, vai ser feito por fases e costumamos imaginar que estas fases correspondem mais ou menos aos 3 trimestres da gravidez. Há quem diga que mais importante que isso é as tarefas que a mãe tem que executar e a maior parte das tarefas que têm sido apontadas para estes 9 meses evoluem de acordo com os tais 3 trimestres. Mas na base destas duas visões há uma terceira visão. É que muito provavelmente a nossa grávida tem que elaborar acerca de relações objetais fundamentais durante a gestação e é graças a essa elaboração que vai conseguir avançar e conseguir preparar-se cada vez melhor para ser uma mãe ativa, participante e autodeterminada no processo de construção da sua identidade materna. Portanto, podemos imaginar, temos aqui uma grávida que está exatamente aos nossos olhos a executar um trabalho psicológico. Uma das coisas por onde este trabalho vai começar aqui na esquerda é pela elaboração psicológica das relações objetais que esta grávida viveu na sua infância. Portanto, vamos usar a nossa imaginação e aqui na fotografia da esquerda a grávida é aquela criança que estava perto da mãe e às cavalitas do pai. São relações muito importantes que têm que ser elaboradas para quando o comportamento do bebê empurrar a mãe para a frente, a mãe saltar para uma nova elaboração de uma outra relação objetal, que é do presente, é com o pai do futuro bebê, e portanto temos ali no meio aquela fotografia daquela barriga que está a crescer muito e que está a ser apoiada por alguém que provavelmente é o culpado da situação, não é? E se tudo correr bem, passado algum tempo, quando o tal bebê com um cérebro bastante diferenciado, um bebê cujos comportamentos passam a ser previsíveis, porque, por exemplo, o bebê começa a dar as suas mensagens psicomotoras para a mãe captar, começa a dar essas mensagens em horários específicos, em situações específicas,
começa a participar nas tais situações de diálogo com a mãe. Quando o bebê empurrar a mãe então vai deixar de estar, sobretudo, a investir na elaboração psicológica da relação com as figuras da infância, ou a deixar de investir, sobretudo, na relação objetal com a figura do presente, para finalmente passar a fazer um investimento global e preferencial sobre a relação com o futuro bebê. E se isto corresse sempre assim, nós estávamos muito contentes. Há muitas circunstâncias em que isto não corre tão bem. Uma das coisas que suspeitamos é que quando, do ponto de vista biomédico, existe um risco, ou algum sintoma, alguma preocupação, ou então, quando apenas existe uma suspeita, mais complicado ainda. Pode estar tudo bem do ponto de vista biomédico, mas basta que haja uma suspeita, provavelmente este processo não vai avançar, provavelmente este processo vai parar e talvez mesmo até regredir, e provavelmente para congelar o processo, a grávida vai precisar de gerar uma reação defensiva específica. Quando nós observamos os mecanismos de defesa das mulheres grávidas que se encontram em consulta de alto risco obstétrico e comparamos com mulheres que não estão grávidas, ou então comparamos com mulheres grávidas saudáveis, nós percebemos que há algumas diferenças significativas. Por exemplo, ali aquelas setas azuis mostram que os mecanismos de defesa que permitem a mobilização da impulsividade agressiva para atuar sobre um objeto frustrante, esses mecanismos estão extremamente reduzidos. O mesmo se passa com os mecanismos projetivos, ou seja, aqueles que nos ajudam a atribuir as frustrações que vivemos à ação de um outro que é um objeto considerado como frustrante. Pelo contrário, naquela seta verde nós podemos perceber, e naquela seta amarela podemos perceber que há outros mecanismos de defesa que em situação de risco obstétrico são aumentados. É o caso dos mecanismos ligados à racionalização e dos mecanismos ligados à negação das situações frustrantes e, portanto, nós facilmente percebemos que, de facto, quando há uma ameaça de tipo biomédico ou uma suspeita, as coisas não podem andar para a frente, vamos observar uma alteração da organização psicológica da mulher grávida e provavelmente isto vai ter consequências. Do nosso ponto de vista, uma das consequências mais graves é que, como a gravidez vai continuar a existir, mas a grávida não vai conseguir investir mais na gravidez, não vai também investir no bebê, e uma das consequências mais dramáticas é exatamente a interrupção da comunicação da mãe com o bebê. Hoje em dia estamos muito preocupados, sobretudo, com a interrupção da comunicação verbal, porque a nossa ideia é que os bebés, no fim da gravidez, já conseguem captar sons, e quando captam sons de fala humana, esses sons não têm o valor de ruído, têm o valor de discurso linguístico, sobretudo quando se trata do discurso linguístico, tem a voz da mãe, e quando a voz da mãe é sobretudo dirigida para o bebê. E muito provavelmente quando temos uma reação stand-by, este intercâmbio verbal, esta mensagem verbal da mãe para o bebê deixa de ser executada, e isso muito provavelmente é um problema que depois se vai manifestar depois do bebê nascer. Então, vamos tentar ver como é que isto se organiza, porque estas dificuldades obstétricas, sobretudo na nossa espécie, que é uma espécie prematura, têm uma alta probabilidade de ajudar a desencadear um parto cedo demais. Um parto cedo demais é qualquer coisa muito inconveniente, porque os nossos bebés, se tudo corresse bem, deveriam ficar 38, 40 semanas no útero materno. Isso era muito importante para os nossos bebés poderem amadurecer. Entre outras coisas, poderem beneficiar com o banho do cortisol materno. O cortisol materno no aparelho respiratório do bebê é aquilo que o ajuda a poder contactar com o oxigênio do extrauterino sem um sofrimento muito acentuado. Os nossos bebés que nascem prematuramente têm
esse ónus, têm essa fatura para pagar, é que vão entrar em contacto com o oxigênio do mundo exterior sem estarem completamente amadurecidos para essa tarefa. Aqui neste gráfico, uma das coisas que podemos perceber é que o parto pré-termo pode ocorrer devido a imensas circunstâncias biomédicas. Por exemplo, ali do lado direito, aquele setor circular negro refere-se às infecções urinárias ou genitais. A seguir temos as mulheres que têm uma gravidez com gêmeos, o risco de parto pré-termo é mais acentuado. Depois temos o problema das tensões arteriais a subir durante a gravidez. Depois temos o caso das senhoras que não conseguem ganhar peso durante a gravidez. Depois temos o caso da incompetência cervical, portanto o colo do útero que é demasiado curto e começa a abrir cedo demais. Depois temos o consumo do tabaco, temos o facto de algumas mulheres, noutras gravidezes anteriores, já terem tido um parto prematuro, temos o caso das placentas que estão a sair cá para fora quando deviam estar lá dentro, temos o caso do stress laboral, temos o consumo das drogas. Há imensas razões para uma mulher grávida poder dar à luz antes do fim da gestação. Mas depois há ali uma fatia cinzenta, do lado direito, em baixo, que é a fatia dos fatores desconhecidos, ou seja, existe um grande número de senhoras que de facto dão à luz antes da gravidez chegar ao fim e os obstetras não sabem indicar um fator biomédico responsável pela situação. Portanto, uma das questões que está em aberto é se existem ou não muitos casos em que o parto pré-termo é uma consequência psicossomática de aspectos ligados ao sofrimento psicológico. Sendo assim, temos mulheres em risco de ter um parto pré-termo, provavelmente estão a sofrer psicologicamente, podemos fazer alguma coisa por elas e pelos bebés. Será que nós podemos ajudar estes bebés antes destes bebés nascerem? Uma maneira de ajudar estes bebés era conseguir que eles se aguentassem um bocadinho mais dentro do útero materno. Nem sempre vai ser possível, mas os nossos médicos esforçam-se por isso. Não só fazem todos os exames necessários, sujeitam estas senhoras a internamentos hospitalares, providenciam todos os recursos e a pergunta é, quando os psicólogos se associam aos médicos, se este período de recuperação do tempo de gravidez que falta se pode aumentar ou não. Existem vários artigos publicados a mostrar que sim. Sobretudo um artigo dos anos 80 mostra que quando a intervenção psicoterapêutica com hipnose se associa à intervenção biomédica, deixamos de recuperar 50% do tempo que falta para passar a recuperar mais ou menos 75%. E esse diferencial de 25% do tempo que se recupera provavelmente é uma ajuda para o bebê amadurecer. E então, para ilustrar o que é que nós podemos fazer para atrasar um bocadinho o nascimento destes bebés que têm muita pressa para nascer, gostava de partilhar convosco um caso vivido nas enfermarias materno-fetais da maternidade Alfredo Costa, que é um caso tratado por uma ex-estagiária aqui da nossa faculdade, que hoje é a doutora Wanda Pires. Wanda, não se importa de se levantar, os seus colegas vão gostar de a conhecer. A doutora Wanda Pires é a colega que levou este caso para a frente. Obrigado. E então, eu vou tentar proceder a um breve resumo do trabalho da doutora Wanda. Trata-se do trabalho com uma senhora que tem 40 anos de idade, é docente universitária, está casada há 2 anos, tem uma história de infertilidade, portanto não conseguiu engravidar e teve que recorrer à doação de ovócitos para poder concretizar uma gravidez e tem uma história longa de psicoterapia. Esta senhora tem com a sua própria mãe uma relação ambivalente e difícil, uma relação problemática com o progenitor masculino, porque é um caso psiquiátrico pesado, e tem uma irmã com a qual sempre teve uma relação ambivalente e competitiva. Esta senhora, como recorreu à doação de ovócitos, como acontece muitas vezes, em vez de engravidar com um bebê, engravidou com 2, um dos tais fatores de risco
para o parto pré-termo. Nesta gravidez, a placenta é prévia, é outro problema. Temos hemorragias. Hemorragias durante a gravidez é uma das coisas mais estressantes que pode acontecer à mulher grávida. Estar muito bem, de repente, ver o sangue a escorrer pelas pernas abaixo é do mais aflitivo que há. Há contrações uterinas, portanto, dá a impressão que o organismo desta mulher está a dizer isto está a chegar ao fim. E nesta sequência temos pelo menos 2 internamentos hospitalares, ou seja, um primeiro internamento que parecia estar a dar bons resultados. Esta mulher regressa a casa, os problemas voltam a surgir e ela vai se encontrar nas enfermarias materno-fetais da maternidade Alfredo da Costa com 30 semanas de gestação e naturalmente com ameaça de parto pré-termo. E como esta mulher está a chorar constantemente e tem uma situação de ansiedade permanente, as enfermeiras vão solicitar o apoio da psicologia e a psicologia vai indicar a jovem estagiária para abordar este caso nestas enfermarias. Na primeira sessão, o que a doutora Wanda Pires tinha para dizer é que a relação foi fácil. Eu cheguei, conversámos, aparentemente correu tudo bem. E o que é que esta senhora se queixa? Queixa-se de ansiedade face às contrações e às hemorragias. Então, a doutora Wanda vai explicar, talvez fosse bom nós continuarmos a conversar até o seu bebê nascer, se estiver de acordo, venho cá visitá-la mais vezes. Não sei se estão a perceber a coragem que envolve este tipo de trabalho, porque isto é nas enfermarias, isto é numa sala onde há outras camas com outras grávidas que têm outros problemas. Isto requer uma adaptação técnica do psicoterapeuta muito, muito específica, não só porque estamos ao pé de outras pessoas, não só porque temos que nos aproximar fisicamente muito do paciente para podermos ouvir, para permitir ao paciente que fale baixo, não só porque não podemos aprofundar muito os assuntos porque podemos estar a gerar uma situação imanejável, portanto tudo isto tem que ser feito numa relação custo-benefício de termos psicológicos muito específicos. Tudo isto é muito difícil. E além disso, há aquela coisa que é que isto é um caso de risco. Isto é um caso não só de risco do bebê nascer muito cedo, mas risco de os bebés nascerem e não poderem sobreviver ou não poderem sobreviver com qualidade de vida. Inclusivamente a vida desta mulher está em risco e, portanto, é preciso mesmo muita coragem para, no princípio de uma carreira profissional, aceitar periodicamente, 2, 3 vezes por semana, ir a estas enfermarias e fazer estas consultas que ainda por cima, em termos de tempo, têm que ser muito curtas. Enquanto no consultório privado fazemos consultas de 50 minutos ou de 60 minutos, aqui, em contexto de enfermaria, se a consulta tiver meia hora, já foi uma consulta muito comprida. E, portanto, isto é tudo mesmo muito exigente do ponto de vista do psicoterapeuta. E, portanto, a pergunta era, Wanda, mas então esta senhora não falou das bebés? Mas então esta senhora não falou do companheiro? Mas então esta senhora não falou da relação? Então as coisas típicas do desenvolvimento da gravidez não estão aqui presentes, Wanda. Provavelmente temos aqui uma reação stand-by. Esta mulher deve estar a sofrer muito e deve estar a desinvestir a gravidez. Portanto, vamos ver como é que numa próxima sessão isto corre. Na sessão seguinte, esta mulher está calma e apenas está preocupada com o caráter temporário da medicação relacionada com as contrações. Wanda, esta mulher não está grávida. E a doutora Wanda dizia, tá, ela tem 30 semanas de gravidez. Pois, bem, está grávida no útero, mas não está grávida no plano mental. E o problema é este. Esta mulher retirou-se, deixou de investir a maternidade. A situação é demasiado ansiogénica, demasiado sofredora para os recursos desta mulher e, portanto, nós vamos lá e vamos ter que inverter a situação. Como é que isto se faz? Sempre que esta mulher falar das coisas típicas da gravidez, você tem que puxar por este fio. Esta mulher falou dos pais dela, vamos sublinhar isso, vamos repetir isso e vamos pedir para ela falar mais sobre os pais dela. Então, depois na fase seguinte, esta mulher falou sobre o marido, vamos sublinhar o papel do marido, vamos pedir para falar mais um bocadinho, vamos aprofundar o diálogo desta mulher com o marido. E depois, se algum dia ela falar em bebés, vamos pedir-lhe a ela para aprofundar o tema dos bebés. Portanto, temos que multiplicar a nossa atenção especificamente para os conteúdos típicos do desenvolvimento psicológico de gravidez e se os conseguirmos captar, vamos ter que os reforçar imenso para que eles passem a ocupar espaço
com esperança de que esta mulher, graças a este esforço, um dia vai conseguir engravidar na cabeça, não é? No útero ela já está grávida, mas no seu funcionamento mental ainda não. Então, na terceira sessão, esta mulher começa a falar dos conflitos com a família de origem e com os conflitos com a família do marido. E, portanto, a nossa opinião é, então, esta gravidez no plano mental está a começar. Temos aqui o trabalho típico do primeiro trimestre. Esta mulher já está no terceiro trimestre, não faz mal. Nós agora estamos a ajudá-la a viver o primeiro trimestre da gravidez. Isto vai ser bom. Vai ser bom porque ela vai conseguir falar do sofrimento psicológico, que são ataques de pânico, e vai haver aqui mais uma contribuição interessante. É o facto desta mulher, no fim da sessão, dizer: estou muito triste porque estou aqui a falar das minhas aflições e não estou nada preocupada com as minhas bebés. E este trabalho aqui em torno do sentimento de culpa vai ser muito importante porque depois, na sessão seguinte, esta mulher vai dizer, depois da nossa última consulta, tive uma noite muito calma, muito repousante, a última consulta foi muito tranquilizadora e agora o que me apetece falar é da rivalidade com a minha irmã. A minha irmã é mais nova do que eu, mas conseguiu engravidar mais cedo do que eu e conseguiu ser mãe mais cedo do que eu. Isto para mim foi qualquer coisa muito, muito difícil, mas agora o que me importa é o presente. No presente, eu tenho um pai para as minhas futuras filhas e a minha relação com o meu marido é uma relação positiva e, portanto, aquilo que nós estamos a observar aqui é, da sessão anterior, tínhamos ajudado esta mulher a elaborar as questões psicológicas típicas do primeiro trimestre, agora estamos a ajudar esta mulher a elaborar as questões típicas do segundo trimestre, ou seja, da relação com o pai do futuro bebê. Na sessão seguinte, esta mulher volta a falar da relação com os sogros, mas tem mais qualquer coisa para dizer. Tem para dizer que a relação com os pais dela, que sempre foi uma relação muito conflituosa, muito problemática, é uma relação que, afinal de contas, até tem aspectos positivos. E que estes pais estão presentes agora no acompanhamento da gravidez e, portanto, muito provavelmente o que nós estávamos aqui na quinta sessão a observar era um trabalho psicológico muito importante que costumamos designar por reparação. Reparação destas relações objetais que na infância foram vividas sempre como muito difíceis de concretizar, sempre muito problemáticas. Agora, na gravidez, elas estão a ser alteradas. É uma das coisas que os psicanalistas dos anos 50 diziam sobre as mulheres grávidas, que é que, muito rapidamente, na gravidez, as coisas podem ficar muito difíceis, mas também, quando os psicoterapeutas apoiam as mulheres grávidas, muito rapidamente as coisas se conseguem recompor também. Eu penso que essa realidade estava aqui presente no trabalho da doutora Wanda. Mais interessante ainda, no terceiro trimestre o que nós esperamos é que a grávida seja capaz de falar, de elaborar psicologicamente a relação com os futuros bebés. E ela, nesta quinta sessão, como já tinha falado das relações com os objetos relacionais da infância e já tinha falado da relação com o companheiro, nesta sessão vai dizer, eu quero falar acerca das minhas bebés. As minhas bebés já têm nomes diferentes. As minhas bebés têm sítios diferentes para se encontrarem aqui na minha barriga. Aqui do lado direito está a Alice, do outro lado está a Beatriz, não sei quais eram os nomes, mas, enfim, os nomes são fictícios. Mas muito mais interessante ainda é que as minhas bebés têm um sítio diferente para cada uma, têm um nome diferente e também têm temperamentos diferentes. E, portanto, quer nós estejamos disponíveis para acreditar que as bebés são diferentes ou parecidas, a verdade é que, do ponto de vista da elaboração psicológica, a relação com estes objetos do futuro, que são as duas bebés que vão nascer em breve, esta relação já está a ser preparada porque estes bebés têm comportamentos, têm realidades psicológicas diferentes. 3 sessões mais tarde, esta mulher começa a falar do trabalho de parto. O trabalho de parto é um dos temas específicos do fim da elaboração da gravidez. É muito importante que as mulheres grávidas falem do trabalho de parto. Aliás, as mulheres grávidas sempre fizeram isso espontaneamente umas com as outras. É porque é um trabalho de preparação muito, muito importante. E espontaneamente esta mulher começa a falar daquilo que vai acontecer quando as bebés forem nascer.
Nesse dia, pelas 20 horas, nascem as duas gêmeas com 32 semanas de gestação e 2.000 gramas cada uma. Quando eu era estudante, dizia-se que um bebê que nascia com menos de 2.500 gramas era um bebê prematuro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, um bebê que nasce com 2.000 gramas não é um bebê problemático. Hoje em dia, o bebê problemático é aquele que tem menos de 1 quilo. Portanto, estas bebés conseguiram nascer, embora cedo mais, 32 semanas, mas conseguiram nascer com uma circunstância biológica muito importante, que é este pormenor do peso à nascença. No dia a seguir ao nascimento, a doutora Wanda conseguiu estar com esta senhora. A senhora está feliz e aliviada e relaciona o nascimento das bebés com os conteúdos da sessão anterior. E, portanto, passou a haver aqui uma coisa muito interessante, que é esta mulher conseguir ligar os conteúdos que se falam nas sessões psicoterapêuticas com os acontecimentos da realidade. E, portanto, estas coisas estão a começar a ser ligadas do ponto de vista da elaboração psicológica. Isto é importante. Mais importante, esta mulher resolve tomar iniciativa na relação com os sogros, portanto, uma relação que sempre foi difícil, agora vai melhorar porque eu vou fazer por isso. Confirma o apoio do marido, que é uma circunstância importante, e depois, mais importante, é que esta mulher vai ter alta, passados alguns dias as bebés também vão ter alta, mas este caso vai continuar a ser acompanhado, ou seja, a doutora Wanda conseguiu que esta senhora continuasse a visitar periodicamente a maternidade para ser acompanhada em pós-alta, e então, numa 13ª sessão, em ambulatório, esta mulher apresenta-se tranquila e confiante. Os cuidados desta mulher com as suas bebés estão bem organizados. Há, de facto, uma reorganização da relação desta mulher com a mãe, portanto, os tais mecanismos da reparação parecem estar a funcionar adequadamente e, sobretudo, há um convite para esta mulher poder falar sobre o que foi este processo psicoterapêutico destas 13 consultas, desde as 30 semanas de gestação até este momento. E esta mulher faz uma avaliação positiva do percurso psicoterapêutico e, portanto, é um caso que provavelmente nos vai obrigar a fazer uma pergunta, que é: será que a relação terapêutica foi mesmo terapêutica? De que ponto de vista? É que podemos fazer esta pergunta tanto de um ponto de vista obstétrico como de um ponto de vista psicológico. Do ponto de vista obstétrico, nós não sabemos dizer se esta mulher conseguiu aguentar mais aquelas 2 semanas, que foram 2 semanas muito especiais para que aquelas bebés pudessem nascer com mais maturidade, mais peso, melhores competências para resistirem ao nascimento e ao meio extrauterino adverso. Nós não sabemos dizer se esta mulher não tivesse tido psicoterapia, se tinha estado grávida mais tempo ou não. O que nós sabemos é que a tendência dos resultados publicados diz que a associação entre a psicoterapia e o trabalho biomédico nestas circunstâncias diz que sim, que a psicoterapia ajuda a prolongar significativamente o tempo de gestação. E depois há a questão do ponto de vista psicológico. Do ponto de vista psicológico, isto foi eficaz? Também é difícil responder, porque nós, nestes contextos psicoterapêuticos de enfermaria, consultas curtinhas, etc., não temos muita oportunidade de fazer medições psicométricas. No entanto, a evolução da elaboração psicológica parece querer dizer que sim, sobretudo a evolução psicológica que se registou nas últimas consultas, já depois das bebés terem nascido, é que os indicadores são particularmente favoráveis à evolução positiva desta senhora e, sobretudo, à evolução positiva da relação desta senhora com os objetos importantes da sua vida psicológica. E, finalmente, deixo-vos uma pergunta, que é o grande mistério para mim, que é que, porque é que nestes casos esta evolução psicológica das grávidas de alto risco parece ser sempre na mesma sequência, ou seja, em primeiro lugar não temos investimento psicológico, depois a seguir o que aparece é o investimento psicológico nas figuras da infância, depois a seguir o que aparece é o investimento psicológico na figura da relação conjugal atual, portanto o pai do futuro bebê.
E depois, só no fim disto, é que aparece o investimento psicológico nos bebés. Não sei bem porque é que esta sequência acontece sempre assim, mas sei que há uns tempos atrás estava a explicar isto numa conferência da Psi Relacional, e no fim houve um colega que estava presente, eu não recordo o nome, mas houve um colega que me disse: é engraçado, isso é parecido com aquilo que a gente faz em psicanálise. Em psicanálise nós costumamos começar por tratar do passado, e depois, quando o passado já está mais ou menos bem organizado, tentamos tratar do presente, e depois, antes de acabarmos o trabalho da psicanálise, costumamos tentar tratar do futuro. E eu achei muito interessante a contribuição daquele colega que estava sentado ao seu lado. Talvez possa dizer o nome dele, que eu não me recordo. Ok. Um dia havemos de recordar esse colega que penso que captou muito bem a relação que há entre o apoio que fazemos na obstetrícia de alto risco e o investimento psicoterapêutico que se faz no trabalho analítico. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, professor João Justo. Antes de dar a palavra à comentadora, à doutora Ana Paula Camaneiro, gostava só de lhe dar umas palavrinhas. Fez-nos viajar nos 9 meses da gravidez, fez-nos perceber o quanto a intervenção psicológica, mesmo às vezes em condições que não são pré-estabelecidas ou ideais ou previstas, e quer em termos de condições espaciais, quer temporais, pode ser muito positiva e, portanto, necessária e positiva. Acabou com uma interrogação, e uma interrogação que eu tinha, de certa maneira, presente ao longo da sua comunicação, que muito possivelmente, ao longo do dia, teremos comunicações que nos darão mais insight nesse sentido, que é, não estará tudo na cabeça da mãe antes dos 9 meses de gravidez, e, portanto, não é nos desejos e nos medos que antecedem na fantasia, que está, de facto, a resposta a algumas destas coisas. Também há um outro ponto que me deixou aqui um bocadinho inquieta, que foi este comentário que lhe foi dito na psicanálise relacional, em termos do aspecto sequencial da psicanálise. Eu não estou assim tão segura de que seja sempre assim sequencial. Acho que muitas vezes nós andamos do passado para o futuro, do futuro para o passado, no presente, e que o ir com o paciente nos leva precisamente a ter que ter esta ginástica. Compete-nos a nós fazer as ligações e portanto, permitir, facilitar que o próprio paciente chegue a essas ligações, à consciencialização e à capacidade da reparação. Mas, de facto, não sei se é assim tão sequencial, portanto, não sei se é aí que está a resposta. Agora vamos ouvir a doutora Paula, que é psicóloga desde 1993, deixe-me apresentá-la, pela escola... Pode ir andando. Professora na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra há 18 anos, é doutorada em Psicologia Clínica pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, com a tese Vinculação Pré-Natal e Organização Psicológica da Mulher e do Homem durante a Gravidez. É mestre em Psicologia Clínica do Desenvolvimento, com a dissertação Gravidez de Risco e Desenvolvimento do Bebê. Tudo isto para além de mais uma data de coisas que foi fazendo, mas que me dispensou de apresentar, portanto, quem quiser saber mais pode lhe perguntar diretamente. Portanto, é consigo agora. Obrigada, doutora Graça Galamba. Eu quero começar por cumprimentar todos os presentes e dirijo-me particularmente à mesa,
cumprimentando a doutora Graça Galamba e o professor João Justo. Cumprimento também o seu professor Manuel Matos e todos os presentes. Não se ouve? Vou chegar assim. E gostava de fazer um agradecimento especial ao professor João Justo pelo desafio que me fez de estar aqui, tarefa essa que depois da apresentação dele, e não era preciso ter feito a apresentação, mas que é um desafio muito complicado. É quase tão complicado como o processo da gravidez. Quando o professor João Justo me fez este desafio e me disse qual era o assunto que ia tratar, eu disse, bem, eu posso me ir embora, eu já não vou precisar de fazer comentário nenhum. Realmente eu não tenho nenhum comentário para fazer e aquilo que eu vou tentar é sintetizar, juntar mais umas pontas e abordar um bocadinho mais, também de acordo com tudo aquilo que eu tenho trabalhado até agora, para, enfim, fazer aqui a síntese final da brilhante apresentação que o professor Justo nos fez. E eu tenho que agradecer publicamente, e nunca me canso de fazer, ao professor Justo tudo aquilo que ele me tem permitido aprender com ele, principalmente a partir, ou sempre tendo por base o rigor que ele tem em tudo o que faz e em tudo o que nos ensina e que nos deixa questionar e aprender. Então, começando assim pelo princípio da comunicação do professor Justo, eu vou aqui debruçar-me um pouquinho sobre a mãe que quer nascer, mas principalmente sobre o desejo que é da mãe de ter um filho. E o desejo humano de reprodução é realmente muito complexo e tem uma dimensão altamente pessoal e desenvolvimental. Apesar de ser um projeto consciente, está impregnado de significações inconscientes que vão reaparecer durante a gravidez, podendo dificultar a continuação da mesma e, inclusivamente, gerar uma situação de infertilidade como aquela que ele nos trouxe aqui neste caso que apresentou. Para a mulher, o desejo de ter um filho poderá significar o desejo de sentir-se completa e omnipotente, mantendo o conceito idealizado de si própria como extensão da própria mãe, aquela que cuidou de si enquanto criança, mas também o desejo de perfeição, extensão narcísica, juntamente com a fantasia de simbiose e união com o filho. O desejo de ter um filho é quase uma pulsão, desencadeando a infertilidade, uma ferida narcísica por um corpo defeituoso e mal funcionante. Uma mulher que se sente infértil sente-se realmente muito pouco funcionante e porventura defeituosa. Um filho representa, consciente ou inconscientemente, a imortalidade pessoal e não só biológica, representa a eternidade possível ou a continuidade imediata da sua vida. E estou aqui a citar Rafael Leff, Sá, Erikson e tantos outros. É também a segunda oportunidade que a mulher tem de reparar certas relações da infância. Portanto, nestas circunstâncias, nada será pior do que a criança que não vem. Este desejo é o elo de uma longa cadeia entre o passado e o futuro, que permite aos pais o cuidar de alguém que lhes pertence e que é objeto de amor, ao mesmo tempo que permite o sentimento de ter de volta aos seus próprios pais, internamente modificados, evidentemente, possibilitando-lhes sentirem-se a estes novos pais adultos em pleno. A vivência da infertilidade rompe assim esta cadeia e é vivida com sentimentos de frustração pela impossibilidade de cumprir este desejo. Segundo Brazelton e Kramer, o bebê que vai nascer é filho da fantasia, sendo-lhe atribuídos poderes mágicos para desfazer antigas separações, para negar a passagem do tempo e a dor provocada pela morte e pelo desaparecimento. É assim alguém que cura este bebê, é alguém que vai curar e que traz a promessa de recriar relações adormecidas, as quais foram gratificantes no passado e que será bem sucedido naquilo que os seus pais não conseguiram fazer. Representando, portanto, a oportunidade de inverter compromissos e limitações dos seus próprios pais. Será, portanto, um modelo de perfeição, um ideal do ego, e neste sentido ter filhos é assumir uma posição de força. Quem não tem filhos, podíamos nós afirmar, não pode enganar a morte, mas morre-se menos quando se tem filhos. A mãe que quer nascer é o tema desta comunicação. Só que às vezes a mãe quer nascer muito depressa, quer nascer tão depressa pelo medo que isso possa não acontecer. Para que a mãe nasça, não basta que a gravidez chegue ao seu termo, como nós vimos aqui neste caso, e termine com o nascimento de um, ou neste caso, de 2 bebés. Grandes transformações internas ocorrerão necessariamente na mãe que vai nascer. A gravidez e a maternidade transformam a mulher. A gravidez é um momento de crise maturativa da vida, envolvida em profundas mudanças psicológicas e somáticas, durante o qual são despertados conflitos latentes
e sensações de angústia, de modo a configurar uma transformação identitária cuja finalidade é tornar a mulher mãe. Enquanto grávida, esta encontra-se perante um trabalho interno redobrado de integração de duas identidades, a individual e social. O processo é adaptativo, inevitável e a mudança é irreversível. Claro, uma vez mãe, não poderá voltar a deixar de o ser. Não há aqui retorno e uma vez mãe, ela nunca mais poderá voltar a ser uma pessoa singular. A experiência da gravidez é uma etapa no processo de desenvolvimento designada processo psicológico de regressão por alguns autores, transição existencial por outros, transformação ao ponto crucial, que acontece de uma forma suave e tranquila e que, na opinião de Rafael Leff, é fundamentalmente marcada pela revivência da vida infantil e pelo equilíbrio físico e mental que decorre da transformação da mulher em pessoa adulta. Uma história de relação como foi aquela que vimos aqui, com uma mãe conflituosa, um pai psicótico e uma irmã com quem se rivaliza, são ingredientes perfeitos para que esta transformação possa correr mal, ou possa não ocorrer. Neste caso, uma mulher que passava os dias a chorar, como era o caso desta senhora, cuja dor indecifrável não lhe permitia a transformação interior tão necessária e desejável. Curiosamente, Stern e Bruchweiler-Stern consideram que não há apenas uma reorganização da vida mental durante o processo da gravidez, mas uma organização totalmente nova que coexistirá e muito provavelmente influenciará a anterior. A construção de uma estrutura psíquica, um reino de experiências profundas e privadas nas suas palavras, dando forma a uma nova identidade, o significado de ser mãe. Esta nova organização psíquica emerge gradualmente a partir do trabalho desenvolvido ao longo dos meses que antecedem e que se seguem ao nascimento do bebê, trabalho este conseguido no interior da mulher. Poderá ser uma forma de casamento útil destas duas formas de identidade, uma prévia e outra que se adquire posteriormente, em algumas circunstâncias pela possibilidade de criar progressivamente elos entre o passado e o presente. Quem é que ajuda ou o que é que ajuda nestas transformações internas permitindo o nascimento da mãe? Como foi referido pelo professor João Justo na sua brilhante conferência, a mãe nasce devagarinho, ao ritmo das transformações biofisiológicas da gravidez e, sobretudo, pelo comportamento do bebê ainda feto, neste caso dos bebés. O primeiro trimestre é, então, um trimestre em que o acontecimento mais relevante é a descoberta da gravidez. Esta descoberta tem um papel fundamental no início da relação mãe-filho e na modificação do funcionamento psicológico da mulher. É muito importante que os dois processos gravídicos, o do útero e o do espaço mental, se encontrem o mais cedo possível. E estamos então na fase em que temos um embrião. Após a descoberta da gravidez e durante o primeiro trimestre, há também a referir a ambivalência afetiva, que tem uma dimensão muito importante. E segundo Langer, ainda nos anos 80, todas as gravidezes produzem uma situação de maior ou menor conflito, que, na opinião de Maldonado, leva a que não exista uma gravidez totalmente aceita ou totalmente rejeitada e a predominância de um sentimento não anula o sentimento oposto. E estamos a falar em processos adaptativos. No segundo trimestre, quando a mãe nasce então mais um bocadinho, do quarto ao sexto mês, são os chamados meses calmos, ou fase emocionalmente mais estável, o acontecimento mais importante é sem dúvida a percepção e a interpretação dos movimentos fetais que favorecem a aceitação da gravidez, caso ainda esta aceitação não tenha ocorrido. Para a maior parte das mulheres, sentir o bebê é uma forma de gratificação pelo mal-estar que passaram nos primeiros meses, contribuindo para os sentimentos de personificação do feto. Não há predomínio da ansiedade neste trimestre, contudo a ansiedade pode tornar-se predominante conforme a representação que a mãe tem acerca desses movimentos. Embora todas as mães sintam os movimentos fetais, há mulheres que parecem muito insensíveis a estes movimentos e outras até que os sentem como muito traumáticos e incómodos. Deve indagar-se, no caso aqui apresentado, se a gravidez foi suspensa a tal reação em stand-by como defesa face à frustração, negando-a, e se houve também uma racionalização como fuga ao contacto com as emoções mais negativas. No terceiro trimestre, a mulher vai então nascer ainda mais um bocadinho e esta mulher conseguiu também nascer mais um bocadinho neste terceiro trimestre, porque ela chegou às 30 semanas ou 32 semanas e, portanto, ainda chegou ao terceiro trimestre. A partir desta altura, o bebê pode nascer a qualquer momento, com viabilidade, e a mulher começa a preparar-se para o parto, o que significa a preparação para a separação. O tempo de fantasias intensamente dirigidos à caracterização do filho, com atributos físicos e psicológicos próprios, possibilitam essa separação. É um tempo de preocupação quanto ao parto e receios quanto à possibilidade de cuidar do bebê ou de ser uma boa mãe.
Neste trimestre, a mãe nasce mais um bocadinho através da análise da interpretação e da sua intuição, como já hoje de manhã foi aqui referido, da previsibilidade dos comportamentos do bebê. A mulher do caso apresentado irá nascer então também mais um bocadinho. Claro que neste terceiro trimestre não falamos de feto, falamos de bebê, porque desde as 24, 25 semanas que ele tem viabilidade e de facto trata-se de um bebê. Enquanto a identidade materna está a nascer, a mãe elabora a representação psíquica do feto e a vinculação pré-natal. Durante o período em que os pais se preparam para receber o bebê, este começa a ter vida psicológica para os futuros pais, nas palavras do professor João Justo. A relação entre a mãe e o feto é próxima e diferente de qualquer outra. Segundo Rafael Leff, esta é a única relação em que os protagonistas são invisíveis um ao outro e, apesar de a mãe poder sentir o bebê, não pode ter certezas objetivas de como é aquele bebê que está dentro de si, as formas, os membros, a pele. Este vazio é insuportável e ambos os pais preenchem-no criando uma determinada personagem, o bebê imaginário. Bebê imaginário cujo conceito vem de Kramer e publicado nos anos 90. Esta é marcada umas vezes por traços ideais, ou criança mágica, projeção da perfeição, e outras vezes por traços aterrorizadores. A relação da mãe com o feto é modelada pela sua vida imaginária, consciente e fantasmática, que servirá de prelúdio à relação que vai estabelecer posteriormente com o filho. Claro que aqui falamos também de Lebovici, de Mazet, de Tolleru, de Brazelton e tantos outros autores que sempre corroboraram esta ideia. Goels admitiu que a criança imaginária é filha do desejo e dos sonhos dos pais. É razoavelmente representável e pode ser expressa em palavras com uma certa facilidade porque pertence ao sistema pré-consciente, ao contrário do feto que não é passível dessa representação até ao momento do nascimento e que pode causar um sentimento de inquietante estranheza nos pais. Aquela criança é investida na qualidade de reparação, realização e compensação para os adultos e suas famílias, participando na transmissão transgeracional e intergeracional. Para além do bebê imaginário, há evidentemente a criança fantasmática, que pertence ao nível inconsciente e apela a um conjunto de cenários, de representações e de sinais significativos resultantes das histórias dos seus pais, influenciada pela transmissão transgeracional relativamente ao que será a vida no futuro e à sua existência no psiquismo parental. Um estudo nosso sobre estilos de vinculação pré-natal mostrou que uma vinculação forte ou saudável dos pais ao feto estava presente apenas em 41,5% das mães e em 37,7% dos pais. Conhecer o género, entre outras características, é um dos aspectos que pode ajudar a materializar a relação que as mães estabeleceram com o filho. Para a maior parte das mães, possibilita conhecê-lo, atribuir-lhe identidade, expectativas, sentimentos, características próprias e de saúde, para além de facilitar as interações reais e fantasmáticas o mais precocemente possível. Neste caso, notou-se a impossibilidade de contacto com o impulso agressivo através da suspensão da gravidez feita por esta mulher, que pode traduzir-se por comportamentos como, por exemplo, deixar de falar com o bebê ainda durante a gravidez. Há um comprometimento, assim, da vinculação materna ao bebê que é urgente recuperar. E o trabalho psicoterapêutico foi muito nesse sentido da relação e de estabelecimento de vínculos afetivos com os bebés. Nestes casos, se um bebê já podia ser difícil, hoje torna-se muito mais complicado. Enfim, são vicissitudes das inseminações artificiais. Durante a gravidez, a mulher terá de se formar psicologicamente da mesma forma que o seu filho se forma fisicamente. Este período caracteriza-se por uma grande complexidade, como temos estado aqui a dizer, e pode ser muito enriquecedor se for vivido não apenas como um tempo de preparação psicológica e física, mas também de preparação para o papel de mãe e para o início do relacionamento com o filho. O período de gestação é habitualmente descrito em fases, nas quais se desenvolve um conjunto de tarefas psicológicas e essas fases são caracterizadas por terem um ponto crítico que exige adaptação pessoal e resolução sequencial, de modo a que possam avançar com sucesso para a fase seguinte. Coleman e Coleman propuseram em 1973 a seguinte designação para as 3 fases da gravidez que se referem às alterações do comportamento e psicossomáticas: a fase de integração, a fase de diferenciação e a fase de separação. A primeira corresponde à integração da nova realidade física que a mulher transporta dentro de si, o novo ser. Nesta altura, a mulher faz o regresso à sua infância e reavalia ou reorganiza ou reelabora as suas relações com a figura feminina, materna do passado, constituindo-se um momento importante na solidificação da personalidade feminina. A segunda fase começa com a percepção dos movimentos fetais, levando a grávida a perceber que a sua criança é autónoma e tem regras próprias. É nesta fase que a mulher resolve o seu problema de difusão da identidade com o feto e se dissocia dele. É nesta fase também que a mulher reorganiza e reavalia o relacionamento conjugal,
cujo objeto de reelaboração psicológica passa a ser o companheiro atual em detrimento também da infância. Portanto, no princípio temos a relação com a sua mãe, com as suas figuras femininas. Na segunda fase temos aqui a reorganização e reelaboração da sua relação com o companheiro. E na terceira fase a mulher prepara a separação física e psicológica da criança que vai nascer e que já comunica, passando o bebê a ser o seu objeto de reelaboração. As fases descritas estão ligadas a um conjunto de tarefas que são a aceitação da gravidez, a aceitação da realidade do feto, reavaliar a geração parental anterior, reavaliar o relacionamento entre companheiros, aceitar o bebê como pessoa individualizada e integrar a identidade parental. Quando esta mulher do caso em estudo percebe que pode vencer o desafio da gravidez reelaborando o seu psiquismo com a construção da identidade materna, passa de uma relação narcísica à elaboração das relações objetais. Widlowski e Gols descreveram em 4 etapas a relação objetal da mãe com o bebê. Na primeira etapa, o objeto é puramente interno e temos o conceito de transparência psíquica. Compreende, esta corresponde a um período em que o bebê, possuindo já uma certa materialidade, não é ainda, para a mãe, um objeto externo. Na segunda etapa, o objeto é interior ao nível físico, mas já é psiquicamente exterior. O bebê no corpo da mãe. É o período pré-natal da preocupação maternal primária, conceito do Winnicott. Também já aqui referido pelo Dr. Manuel Matos hoje de manhã. A terceira etapa reporta-se ao objeto a nível físico, mas psiquicamente ainda interior. Nas primeiras semanas do pós-parto, a atenção psíquica da mãe vai focalizar-se no recém-nascido, através da preocupação maternal primária pós-natal, conceito do Winnicott, fora do útero, mas com o qual está em ligação graças aos vestígios mnésicos extremamente camuflados e intensivamente reativados que se centram no bebê que a mãe foi. Na quarta e última etapa desta organização ou elaboração das relações objetais, o objeto é completamente externo. Este investimento no bebê, na qualidade do objeto externo, sujeito, tem o seu correspondente apenas ao nível das representações mentais a que eles se associam. A emergência do bebê como sujeito é variável conforme o modo e o tempo dos progenitores. No domínio clínico, este equilíbrio não se faz sempre de forma gradual, nem sempre é coincidente com a transição anatómica do nascimento. Existem várias combinações das vertentes narcísicas e objetais durante o período perinatal. Podem-se colocar algumas dificuldades à fantasia materna. Uma fixação de interesse maioritariamente objetal, na realidade biológica do feto durante a gravidez, opondo a opacidade à transparência psíquica habitual e uma fixação de interesse maioritariamente narcísico que voltaria a atualizar na interação com o bebê os cenários traumáticos da nevrose infantil dos pais no período pós-parto. De facto, há mães que não conseguem investir no bebê nem esperar nada dele, por medo que a realidade não satisfaça os seus desejos. Neste caso, é nos pensamentos, nas sensações e nas intensas preocupações que tal se manifesta, comprometendo as permutas emocionais da mãe com o feto e a relação mãe-bebê. Como, por exemplo, não falar com o bebê, não ter sentimentos positivos acerca dele, não fazer os preparativos para o desenvolvimento da gravidez. Rafael Leff criou o paradigma placentário que focaliza o intercâmbio imaginado pela mãe entre si própria e o seu ocupante. Paradigma este do qual não vou falar e que suponho que ainda haverá tempo e espaço para isso durante este encontro. E então, sobre as alterações psicológicas e complicações obstétricas. De facto, o parto pré-termo continua a ser um dos principais problemas de saúde pública perinatal e o aspecto menos resolvido da medicina reprodutiva. É apontado como uma das principais causas de mortalidade e de morbilidade perinatais e um importante fator de risco para a sobrevivência e desenvolvimento da criança e da sua interação com o meio. É também um grande fator de risco para os pais que vão ser pais, porque eles próprios vão ser pais antes do tempo. Os progenitores muitas vezes sentem-se responsáveis pela prematuridade, vivendo sentimentos de culpabilidade e confirmando os seus temores fantasiosos acerca da sua incapacidade para serem pais. Apesar do entrave e do bloqueio à manutenção de um vínculo favorável com o filho, o esforço para a superação das dificuldades pode ser uma poderosa força vinculativa. Milder, em 1990, definiu um perfil psicológico da mãe, da mulher, como mãe prematura, com as seguintes características: ambivalência exagerada face à gravidez, perturbação da relação com a própria mãe, imaturidade psicológica, antecedentes de dificuldades obstétricas veiculadas com um traumatismo psicológico não resolvido, e estas características são mais evidentes nas mulheres com parto pré-termo de causa idiopática, aquela grande fatia do gráfico que aqui foi apresentado, que não se sabe de onde é que aquilo provém,
do que nos casos em que o parto pré-termo é de causa biomédica. Um outro estudo prospectivo, também de Miller, 2 anos mais tarde, dirigido às atitudes maternas em relação à gravidez e às relações materno-fetais estabelecidas antes do parto, reforçou algumas conclusões dos estudos anteriores, reafirmando que o investimento na gravidez é menor por parte das mulheres que entram em trabalho de parto precocemente. Estas mulheres são as menos apoiadas pelo seu companheiro, família e amigos, e são também as que têm maior incidência de perdas gestacionais, como abortos espontâneos e interrupções voluntárias da gravidez e também de partos pré-termos anteriores. De acordo com o Justo, em 2002, não se espera que os fatores psicológicos causem por si só patologia obstétrica, mas que contribuam para o incremento das funções biológicas, desencadeando os problemas somáticos. As complicações obstétricas são a expressão somática dos conflitos emocionais que as mulheres não conseguem mentalizar. E, por fim, podíamos afirmar que a relação da mãe com o seu filho começa no período pré-natal com uma situação de grande simbiose entre ambos. As relações orgânicas são extremamente íntimas, havendo imensa riqueza de trocas, ocorrendo interações por intermediários químicos e neurosimpáticos. Através destas trocas fisiológicas, também a vida emocional da mãe parece ter efeitos sobre a vida emocional do bebê. A gênese pré-natal do objeto, como pensar em sem estar fora de, remete para a sensorialidade fetal desenvolvida com grande precisão. De acordo com Justo, em 1994, isto é só para referir o quanto o professor João Justo já trabalha nestes assuntos também há décadas, não é? A experiência psicológica desenvolvida ao longo da gravidez é de primordial importância para muitos aspectos da vida humana de relação. O autor considera que a vivência inadequada ou perturbada da gravidez corresponde, entre outras, a uma dificuldade de elaboração psicológica da maternidade, o que vai trazer dificuldades no estabelecimento da relação primordial. Então, o resultado interativo exprimir-se-á em menos interação e interação de menor qualidade. Assim, enfatiza-se atualmente, junto da mãe, a importância de viver em estado emocional positivo, com diminuição dos níveis de stress e de ansiedade. A avaliação e a intervenção psicológicas com as grávidas e com os seus companheiros pode ser o investimento que falta fazer, uma vez que os aspectos psicológicos são de primordial importância na manutenção e desenvolvimento da gravidez saudável e bem assim que a intervenção psicoterapêutica, em conjunto com a intervenção médica, podem contribuir significativamente para a redução dos mais variados transtornos de gravidez. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Eu tenho que confessar que tive uma certa dificuldade em acompanhar tudo, porque é rico, mas a correr. Portanto, o que sinto é a necessidade de poder ler para poder digerir, mas acho que deveria ser publicado algures, portanto, quem de direito que possa tratar disso. O que senti hoje nesta mesa é que, de facto, nós passamos do bio para o psi e, num passo mais à frente, para o caldo em que todos nós estamos envolvidos, que é o caldo do social, não é? E, de alguma maneira, a Ana Paula tocou nisso quando falou no que pode ser quase uma pressão da importância da maternidade biológica para a mulher hoje em dia, e eu penso que isso tem que ver com pressões culturais e sociais, e portanto isto levou-me a uma outra reflexão que eu faço volta não volta, ou que sinto volta não volta, que é da necessidade que nós todos temos de humildade e de ser humildes, porque afinal tudo isto existe. A ciência só vai tentando compreender, tentando descobrir, e com abordagens múltiplas, e muitas vezes tem que ser de facto parcializada para conseguir ser aprofundada, e às vezes custa-nos depois fazer outra vez a junção neste processo dialético em que nós todos vivemos. Pronto, não quero agora fazer um discurso que nem sequer me compete. Ficou-me ainda outra coisinha na cabeça, que foi, então, e a maternidade não biológica? Nós estamos aqui a falar todos através da gravidez e da relação com o feto e durante não sei mas de facto a maternidade é mais do que a maternidade biológica, e alguma coisa com que nós, volto a dizer, temos que lidar constantemente na nossa prática clínica
com todos os adultos. Eu tenho um paciente com 80 anos, portanto, se eu já sou velha, ele é velhíssimo. E muitas vezes sou mãe dele, não é? Portanto, acho que é qualquer coisa com que nós nos confrontamos. E agora, calme, e de facto fica aberto a quem quiser fazer comentários, perguntas, etc. Obrigado. Está pronto? Está? Ok. Bom, antes de mais, eu queria agradecer à mesa, ao professor João Justo, sobretudo, e à professora Ana Paula Camarneiro, a riqueza dos conteúdos que nos trouxeram hoje. De facto, é impensável, quase inadmissível, que um psicoterapeuta ou um psicanalista hoje não tenha acesso a conhecimentos desta natureza para seguir uma criança, uma grávida, uma mulher, um adolescente, um adulto, saudável ou não saudável. É impensável. E, no entanto, isso acontece. Portanto, esta vossa contribuição à ciência e à psicanálise relacional é de uma riqueza extraordinária. E, portanto, antes de mais, o meu enorme agradecimento à professora Ana Paula Camarneiro e ao professor João Justo pelo trabalho que desenvolveram e pela maturidade que demonstram nestas comunicações que nos fizeram. Não tenho grande coisa a acrescentar, aliás, não vou mesmo acrescentar nada, mas talvez relembrar um pouco que é um fio condutor da história do sujeito que é perfeitamente incontornável. Seja de uma mãe grávida ou que engravida e que vai recrutar todas as suas experiências do passado, com os avós, com as mães, com os pais, a continuidade, a descontinuidade, digamos que a história é um fio condutor que não pode estar ausente. E quando nós fazemos um trabalho psicoterapêutico ou psicanalítico, ou nós construímos este fio condutor, toda a malha através da qual se foram tecendo as relações objetais, desde as relações imaginárias, fantasiadas, pré-conscientes, inconscientes, etc. Ou então ficamos muito aquém da compreensão do nosso próprio paciente. É certo que a fantasia não é palpável, mas ela também não acontece fora da minha careca. Ela acontece dentro da minha cabeça. Portanto, esta ideia que nós temos às vezes de pôr o inconsciente, pois, o inconsciente. Ou a fantasia, sim, fantasias, fantasmas, etc. Oh, que diabo, isso não é etéreo. Isso não sai aqui na ponta dos cabelos. Isto faz parte da nossa massa. Não conseguimos materializá-la, mas faz parte da nossa massa. E tem uma importância extraordinária, conforme vimos aqui na apresentação do professor João Justo. Não é? Estes fatores de natureza psicológicos que interferem como no parto pré-termo, ao qual nós ainda não tivemos acesso, mas o que é verdade é que quando eles são postos na palavra, quando se estabelece um fio condutor, que nós não sabemos qual é, mas quando o paciente consegue estabelecer esse fio condutor, as coisas melhoram significativamente. E isto é tão evidente quanto o professor João Justo recorreu a uma escala de mecanismos de defesa, que eu por acaso sei qual é, em tempos creio que participei ainda na construção dessa escala, e que são fundamentais para conhecermos onde é que as defesas são ou não operantes e como elas interferem num processo físico, tão físico e importante quanto a gestação de um ser humano. Pronto, desculpem lá esta minha intervenção, porque não vos formulo perguntas. Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado também pela oportunidade que me deram em dizer mais umas palavrinhas no meio disto tudo. Obrigado. Olá, bom dia. Obrigada a todos por estas excelentes conferências e também pela pertinência do tema e aquilo que eu vos queria partilhar também aqui
que me ajudaram a refletir e, digamos, quase fundamentar um caso que tenho em mãos e que gostava um pouco, sinteticamente e de forma resumida, partilhar, mas que testemunham quase ponto por ponto tudo aquilo que foi focado, quer pelo professor João Justo, quer pela doutora Ana Paula Carmaneiro. E que nos interrogam muito sobre o futuro, não é? Qual é o potencial destas relações e como é que isto se pode desenvolver quando tudo corre muito mal neste processo inicial. É uma mulher que eu, 30 anos, relativamente jovem, que já acompanhava, já estava em psicoterapia comigo, portanto, há 2 anos. Sempre uma pessoa muito perfeccionista e com elevado stress laboral. Portanto, há a infertilidade no casal, que fazem um tratamento. Esta infertilidade associada, portanto, ao marido e, portanto, o recurso para a gravidez, medicamente assistida, portanto, foi sempre algo muito ambivalente também para esta mulher. Portanto, entre a gravidez idealizada e a gravidez real. Portanto, nada daquilo era o que ela tinha planeado e, portanto, vamos trabalhando isso logo ao longo das sessões. Portanto, consegue engravidar à primeira tentativa, mas é uma gravidez gemelar que acaba por perder um dos fetos. Não sei se feto, se embrião nesta altura. Pronto. Logo a seguir, portanto, vem um deslocamento placentário. Portanto, tudo isto vivido logo nesta desilusão e neste luto deste primeira gravidez que não era planeado, com os estereótipos sociais associados de uma família que o problema é sempre da mulher e, portanto, a ter de levar com o ónus desta esterilidade que não era dela, mas que é vivida em segredo dentro do casal por incapacidade de o assumir. Às 14 semanas, portanto, ela faz um deslocamento placentário, portanto, digamos, toda esta ansiedade a refletir-se, começa a refletir-se no corpo. Às 14 semanas, há suspeita de trissomia 21, portanto, mais um fator estressante adicional sobre quem vai ser o bebê e o poder decidir, que depois não se veio a confirmar, portanto, análises posteriores invalidaram esta suspeita. Às 20 semanas, a mãe dela, portanto, da minha paciente, tem um AVC, aparentemente, que depois se confirma com um tumor cerebral inoperável. Muito violento, muito agressivo, que deixa a mãe em coma e que, portanto, obviamente isto é uma dor emocional gigante e, portanto, aqui a ameaça da morte materna muito presente. Esta mãe era uma relação, não sei se existe, mas quase perfeita ou suficientemente boa aqui no conceito winnicottiano e, portanto, era aquilo que se espera de uma mãe. Portanto, uma mãe muito presente e que iria ser o suporte desta mãe, portanto, no processo do nascimento do neto. A partir deste momento, esta mulher fica totalmente indisponível para pensar este bebê. Portanto, durante 2 meses é roteiros para o hospital permanentemente para o que é que vai acontecer à minha mãe, como é que eu vou viver isto. Portanto, ela esquece, se ela está em gravidez de risco sem poder sair de casa, esquece completamente do seu estado e, portanto, o único pensamento existente dentro dela é a vida da mãe. Portanto, e a dor da possibilidade da morte da mãe sobrepõe-se naturalmente. Esta mulher não consegue preparar o parto, preparar a mala, preparar o quarto, não há espaço para o nascimento desta relação. Claro, e como referiu também na sua apresentação, isto é vivido sempre com uma grande culpabilidade. Eu devia estar a fazer isto, eu não consigo. Como é que eu faço isto? E, portanto, isto não é possível viver. A mãe morre às 34 semanas de gravidez. Portanto, claro, aqui é a morte e a vida presentes e coexistentes em simultâneo dentro de uma mãe. Não é? A parte física, naturalmente, esta dor emocional e psicológica tão grande descarrega no corpo, como foi referido aqui por ambos, e desenvolve insuficiência placentária, pré-eclâmpsia, novamente agrava-se o deslocamento e, portanto, o parto acaba por ser provocado às 38 semanas por questão de risco em que esta mãe se encontra. Depois do nascimento, este bebê perde muito peso, portanto, ela revela-se incapaz de amamentar. E em alto sofrimento.
depois do parto, naturalmente não pôde estar com ela, mas vamos trocando mensagens, e onde ela só fala que a mãe, que não consegue olhar para o bebê sem pensar na mãe e sem pensar na dor da perda. Muitas vezes senti que ao longo quase deste processo psicoterapêutico e desta gravidez, é quase como se através do luto tivéssemos ou fazendo um processo de luto, que é muitas vezes internalizar e guardar a imagem materna, usando quase o processo de luto para poder fazer nascer de alguma forma esta mãe, esta nova relação. Mas continuo com muitas dúvidas e pergunto-me, não é? Qual é o prognóstico desta relação? Como é que se nasce mãe enquanto se morre uma mãe dentro de nós, não é? Como é que se elabora este processo? E efetivamente, e às vezes em sessão, e eu tentando elaborar dentro daquilo que nos é possível, esta mulher diz, isso é fácil de dizer, mas é impossível de vivenciar. E, portanto, esta minha dúvida é, ou reservas, ou como é que se pode nascer quando uma parte de nós morre em simultâneo, não é? E como é que se transforma, e como é que se elabora, e como é que isto vai condicionar o futuro desta relação. Então, muito obrigado pela questão. O caso é, obviamente, um caso muito pesado, muito exigente em todos os sentidos. Gostava só de pedir mais uma informação. Durante as consultas que fez enquanto a senhora estava grávida, para além do sofrimento psicológico, da vivência ansiosa que vai com a situação, também se observou a ocorrência de depressão ou já antes da gravidez? Portanto, já antes, ok. Então, vou tentar responder à pergunta, embora eu não seja a pessoa mais indicada. Acho que a pessoa mais indicada para responder à pergunta é a pessoa que vive de mãos dadas com o caso, que é naturalmente a psicoterapeuta. Mas ia pegar nas palavras da doutora Maria José Vidigal, quando ela estava a presidir aqui à mesa anterior. Não sei se acordam dela dizer, eu sou uma otimista, e depois explicou várias razões, mas eu também me costumo posicionar nos casos mais difíceis dessa forma. Embora nós não possamos dominar o prognóstico dos nossos casos, cada caso é um caso e cada caso vai ter o seu desenvolvimento específico. No entanto, eu acho que possivelmente num caso tão pesado como este, apesar de tudo, há razões para estar otimista. Por exemplo, com toda esta sucessão de acidentes biomédicos, alguns dos quais não são mesmo ultrapassáveis por espécie nenhuma de intervenção psicoterapêutica. Com todas estas dificuldades e muito, muito pesadas, não sei se repararam, por exemplo, no fim da gravidez há aqui uma pré-eclâmpsia a ocorrer. A maior parte das pessoas não está familiarizada com este termo. Quando há uma pré-eclâmpsia, o que há é uma tensão arterial a subir, e se a tensão arterial na grávida não puder ser controlada, se esse aumento não puder ser controlado, vamos ficar sem bebê e vamos ficar sem grávida. É uma situação completamente fatal. A situação é tão fatal que, nos casos que os médicos percebem que não conseguem controlar a situação, a solução é: vamos acabar com a gravidez. Foi o que foi feito aqui. Às 38 semanas induziu-se o parto, noutros casos faz-se uma cesariana de urgência e depois, finalmente, a tensão arterial começa a descer. Portanto, para mim, há aqui um aspecto positivo para ter em conta. É que, pelos vistos, nada conseguiu travar a ligação que esta mulher criou com esta psicoterapeuta. E, no entanto, os obstáculos eram gravíssimos todos, o deslocamento da placenta. E mais um aspecto que provavelmente escapa à maioria das pessoas, é que esta mulher estava grávida com 2 fetos, e há uma certa altura em que perde um feto. Sabem o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há um feto vivo e, ao mesmo tempo, ao lado do feto vivo, dentro do útero desta mulher, há um feto morto. Esta mulher teve que transportar um feto morto dentro de si até às 38 semanas de gestação. E isto é mesmo muito difícil de compreender como é que se pode sofrer tanto.
E isto não conseguiu abalar a relação psicoterapêutica que esta senhora estabeleceu com esta psicoterapeuta. Provavelmente, estas exigências todas estão muito para além dos recursos psicológicos que esta mulher tem, porque, segundo nos diz a psicoterapeuta, havia uma depressão latente já anterior à gravidez e, portanto, muito provavelmente, até esta mulher poder assumir na plenitude a relação com a sua descendência, ainda vamos ter que esperar mais algum tempo. Já agora, só mais um pormenor. Que idade tem a criança que nasceu desta gravidez? Esta criança tem 15 dias. E, portanto, nós ainda estamos numa fase extremamente inicial da vida pós-natal. Não sei quanto tempo mais esta mulher vai precisar para conseguir assumir na plenitude as suas competências maternas com este bebê, mas provavelmente, se esta mulher continua a investir no relacionamento com a psicoterapeuta, essa possibilidade vai continuar a ser real. É um pouco na sequência das coisas que aprendi com o professor Gomes Pedro e que depois da minha formação foi testemunhado por outros colegas que aprenderam a observar bebés recém-nascidos depois do nascimento, não é? Uma das coisas que se percebe é que há muitas situações em que a transição para a parentalidade está bloqueada logo nas primeiras horas depois do parto e aparentemente uma das coisas que consegue facilitar isso é exatamente o facto de podermos apresentar o bebê às mães. Pode parecer estranho, nós é que vamos apresentar o bebê às mães, mas naturalmente quando um bebê sai cá para fora, há sempre uma distância entre o bebê real e o bebê imaginado durante a gravidez e, além da distância, outra coisa que a gente suspeita é que se a mãe é saudável, se o bebê é saudável, se correu tudo bem, a mãe vai fazer de conta que essa distância é muito curtinha porque estou tão contente com o meu bebê, porque é que eu me preocupar com essas diferenças? Mas quando tudo correu mal, a diferença vai ser muito grande e muito difícil de ultrapassar. E uma das coisas que ajuda nestes casos é exatamente o apresentarmos o bebê às mães. E como é que a gente faz isso? Costumamos começar por entrevistar as mães, geralmente são mães que nós não conhecemos, nunca encontramos na vida, portanto perguntamos sobre o bebê, sobre o parto, sobre a gravidez e sobre a história obstétrica da mãe e sobre outras variáveis familiares e depois pedimos autorização às mães para conversarmos um bocadinho com o bebê, vamos tentando captar os reflexos do bebê, etc., até que chegamos a uma zona mais psicorrelacional do bebê, ou seja, já não estamos a desencadear reflexos, que são coisas automáticas, já estamos a enviar mensagens para o bebê e a pedir para o bebê nos enviar mensagens a nós. E quando nós conseguimos mobilizar as mães para terem atenção a esta realidade que é que o bebê acabou de nascer e já tem atenção. Porque hoje em dia toda a gente sabe que os bebés quando nascem já ouvem, os bebés quando nascem já veem, e os bebés quando nascem já têm reflexos, toda a gente sabe isso. Há pouca gente que tenha a noção de que o bebê nasceu e já tem atenção. E quando nós conseguimos fazer isso, provavelmente algumas coisas alteram-se para melhor. E de facto isso já foi medido, ou seja, fazermos este tipo de avaliação quando o bebê nasce e fazermos este tipo de avaliação um mês depois. Quando fazemos um mês depois, uma das coisas que nós percebemos é que os bebés estão mais acordados, estão mais despertos e estão mais interativos connosco. E isto quando comparamos estes bebés com outros que não foram observados assim que nasceram. E uma das perguntas é, porquê é que estes observados acordam mais depressa e respondem mais objetivamente e têm, inclusivamente na relação do bebê com a mãe, há aspectos mais positivos? E a nossa resposta é, isto aconteceu porque a mãe estava a olhar. E quando a mãe olhou, logo no primeiro dia de vida, e captou aquele fenómeno de que o bebê tem atenção, a mãe achou que valia a pena falar mais, conversar mais, respeitar mais os ciclos do bebê, interagir com melhor qualidade, etc. E, portanto, nós vimos que o bebê que foi observado um mês depois está mais desperto, mais ativo, mais interativo,
graças ao esforço da mãe. E, portanto, a nossa ideia é que a capacidade materna pode evoluir significativamente se nos primeiros dias de vida ajudarmos a mãe a olhar para o bebê, o que pode ser muito difícil. Eu lembro de uma vez entrar nos quartos da maternidade do Hospital de Santa Maria e lembro de ter encontrado uma mãe que estava com o bebê ao colo. A mãe estava sentada numa cadeira, o bebê estava ao colo e a mãe não parava de abanar o bebê. E o bebê dormia profundamente. E a mãe sempre. E o bebê dormia profundamente e a mãe não parava. E então, bom dia, como está, como é que nasceu o bebê, etc. Fomos perguntando. E a mãe colaborando, ia conversando connosco, mas não parava nunca parou. Até que, pronto, agora, se estiver de acordo, vamos conversar um bocadinho com o bebê, etc. Mas antes fiz uma pergunta sobre a história obstétrica da mãe. Perguntei à mãe quantas vezes é que tinha estado grávida e a mãe disse-me, esta foi a minha 4ª gravidez. E depois perguntei, quantos bebés é que tem? Este é o meu 3º. E então, o primeiro, o que é que a primeira gravidez? Bem, nasceu um bebê, um rapaz, etc. E depois a segunda gravidez, bem, nasceu uma menina, e então o terceiro, eu já tinha 36 anos, fui fazer uma amniocentese, telefonaram-me a dizer, olha, a sua amniocentese está bem, não há problema nenhum, depois continuei grávida, depois, uma semana depois, telefonaram-me a dizer, olha, tivemos aqui a ver o seu perfil clínico completo, urina, sangue, etc. O seu feto tem um problema genético, este problema genético dá malformações no sistema nervoso central e, portanto, esta senhora resolveu interromper a gravidez. Resolveu a gravidez, depois perguntou, a senhora era médica, perguntou aos colegas quanto tempo é que eu vou esperar até à próxima gravidez, a resposta geralmente é 4 meses, 6 meses, e portanto rapidamente a senhora jurou uma 4ª gravidez, em relação à qual o seu envolvimento foi muito difícil, porque provavelmente quando foi fazer a amniocentese, esta senhora, como é de esperar, deve ter feito qualquer coisa do género da reação stand-by. E, portanto, enquanto a minha amniocentese está ali a acontecer nos laboratórios, eu não vou pensar na minha gravidez. Isto vai ficar em suspenso. Vem o primeiro telefonema, está tudo bem, pronto. Estou todo feliz, estou a investir na minha gravidez. Depois vem o segundo telefonema e acabou-se a gravidez. E, portanto, nova reação stand-by. E depois vem uma 4ª gravidez. Esta sucessão acabou por impedir esta mãe de fazer um luto adequado da 3ª gravidez, que se perdeu, e, portanto, o relacionamento que esta mãe tinha ao tentar adormecer um bebê que dormia profundamente, significava mesmo que ela não se estava a relacionar com o bebê que tinha nascido, estava-se a tentar relacionar com o bebê que tinha sido perdido. E aquilo pareceu poder se interromper ali, porque o bebê que tinha nascido começou a conversar com a gente, não é? E, portanto, a relação pareceu alterar-se. Portanto, não sei se, num caso tão delicado como o seu, se ainda estamos a tempo de ajudar esta mãe a alterar alguns aspectos da sua maternalidade, ajudando-a a compreender e a conhecer um pouco melhor o bebê que nasceu há 15 dias, mas no fim disto tudo eu penso que temos uma excelente razão para continuarmos otimistas. É que esta mulher procurou um apoio psicoterapêutico, esta mulher investiu no apoio psicoterapêutico, esta mulher não abandonou este apoio psicoterapêutico, apesar de todos os obstáculos que se lhe colocaram no caminho. São obstáculos que, em geral, deixam as pessoas em situações dificilmente manejáveis. Ela continua. Isso provavelmente é o aspecto mais importante. Não sei, mas é uma boa razão, acho que é uma boa razão para apostarmos num prognóstico favorável. Bem, eu penso que mesmo que alguém quisesse ainda intervir, nós estamos um quarto de hora depois do tempo, portanto, como é que é em relação... Pode ser mais uma? Então, bom dia a todos. Boa tarde. Eu fiquei com as palavras da doutora Graça Galamba no final da apresentação do professor, a propósito da questão da vivência da maternidade nos casos em que as mães não são biológicas, não é?
Eu fiquei aqui a pensar de que forma é que também esta maternidade, porque penso que também de certa forma existirá, não é? Em mulheres que são barrigas de aluguer. Portanto, como é que é vivenciada esta questão do bebê que vai nascer, mas que não será o seu bebê, não é? Que será passado para outra pessoa. Como é que será vivenciada esta maternidade? Fiquei a pensar. Eu creio que, tanto no caso das adoções, portanto, maternidades que não têm mesmo aspecto biofisiológico para a pessoa que vai receber o bebê, como naquelas em que o aspecto biológico é a meias, portanto, a mulher que serve de barriga de aluguer tem um aspecto biológico que é suportar a gravidez, mas não tem o aspecto biológico de que o ovócito daquele bebê vai nascer é um ovócito seu, etc. Penso que isso requer investigação específica e, portanto, a discussão que tivemos aqui hoje é sobre os aspectos mais clássicos e, portanto, esse campo está em aberto e precisa de ser investigado, sobretudo porque o futuro dos tratamentos de infertilidade passa pela doação de ovócitos, sobretudo porque nós estávamos convencidos que o grande problema da fertilidade das mulheres passava pela idade da mulher que queria ser mãe e atualmente já não passa. Atualmente passa pela idade da mulher que fornece o ovócito, ou seja, uma mulher de idade avançada, se receber um ovócito de uma jovem, tem praticamente as mesmas probabilidades de sucesso que têm as mulheres jovens de poder levar a gravidez até ao fim. E isto vai trazer uma grande alteração nos procedimentos biomédicos e vai requerer jovens a investigar especificamente sobre estas populações. Só para terminar, em relação às barrigas de aluguer, há uma coisa que nós sabemos, é que estas mulheres começam este processo dizendo e contratualizando que no fim da gravidez entregam a criança aos pais biológicos e às vezes no fim do processo a situação já não é tão simples e, portanto, do ponto de vista do sofrimento psicológico temos mesmo uma realidade difícil de contornar. Mas penso que a vossa geração vai ser convidada a investigar sobre maternidade não biológica, barrigas de aluguer, doadores de ovócitos, etc. Boa sorte para o vosso futuro de investigação.